uma das mais icônicas e influentes bandas da história do rock. Conquistou milhões de fãs em todo o mundo com suas melodias cativantes e poderosas. Você está no canal Hora da História. Bem-vindo de volta. Hoje vamos falar de Dolores O'Riordan, a voz única e poderosa responsável pelo sucesso do The Cranberries. Você vai conhecer tudo que está por trás de Zombie, a música icônica que transformou dor em arte e se tornou um hino de resistência e luta em todo o mundo. Dolores O'Riordan nasceu em 6 de setembro de 1971, na cidade de Limerick, na Irlanda. Seus pais eram Terence Patrick O'Riordan e Aileen O'Riordan. Filha de pais católicos irlandeses, ela cresceu em um ambiente musical, com seu pai tocando guitarra e sua mãe cantando canções tradicionais. Desde cedo, Dolores mostrou interesse pela música e começou a aprender a tocar teclado e guitarra. No entanto, sua infância não foi fácil. Ela cresceu em uma família numerosa, com 5 irmãos e uma irmã. Tinha poucos recursos financeiros e muitas vezes teve que ajudar a cuidar de seus irmãos mais novos. Além disso, Limerick era uma cidade com altos índices de violência e pobreza. E Dolores, muitas vezes, se sentia insegura em seu ambiente. Apesar desses desafios, Dolores encontrou na música uma forma de se expressar e escapar das dificuldades do cotidiano. Ela começou a apresentar em bandas locais ainda na adolescência e logo chamou a atenção de outros músicos na cena musical de Limerick. Em 1989, Dolores foi convidada para se juntar ao The Cranberries, uma banda que saiu em formação. Ela aceitou o convite e começou a trabalhar com outros membros do grupo, incluindo o guitarrista Noel Hogan e o baixista Mike Hogan. Com a entrada de Dolores, The Cranberries encontrou sua formação definitiva e começou a ensaiar intensamente para produzir novas músicas. A banda começou a se apresentar em pubs e clubes locais, e logo ganhou um destaque na cena musical de Limerick. O som único e a presença de palco de Dolores, com seu cabelo ruivo e seu jeito exuberante de se mover, além de a personalidade cativante, com certeza foi a parte vital do sucesso do The Cranberries, pois rapidamente chamaram a atenção dos produtores musicais que passaram a acompanhar a banda. The Cranberries logo foi descoberto por uma gravadora e assinou contrato para gravar seu primeiro álbum, intitulado Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? O álbum foi lançado em 1992 e incluiu algumas das músicas mais icônicas da banda, como Linger, Dreams e Sunday. A voz de Dolores se destacou em cada uma das faixas do álbum, com essa habilidade única de alternar entre suavidade angelical e um poder inquietante. Sua interpretação da música Linger, em particular, se tornou um sucesso imediato, com os fãs se apaixonando por sua habilidade de transmitir emoção e vulnerabilidade por meio de sua voz, fazendo com que a música alcançasse a posição número 8 no Reino Unido e entrou no top 40 em vários outros países, incluindo os Estados Unidos e a Austrália. Com o sucesso do álbum, a popularidade do The Cranberries se espalhou rapidamente da Irlanda para o mundo, com a banda embarcando em uma turnê mundial. A voz de Dolores e a música emocionante da banda conquistaram fãs em todos os continentes, tornando The Cranberries um dos maiores sucessos musicais da década de 90. Em 1994, The Cranberries lançou seu segundo álbum de estúdio, intitulado No Need to Argue. O álbum apresentava músicas ainda mais maduras e introspectivas que o anterior, e incluía um dos maiores sucessos da banda, a música Zombie. In your head.
das músicas mais conhecidas e icônicas do The Cranberries. Ela foi escrita por Dolores em resposta aos conflitos violentos na Irlanda do Norte, que resultaram em muitas mortes de civis, incluindo 2 crianças e um atentado de Wharton, Inglaterra, em 1993. Ela foi um grande sucesso comercial, alcançando o primeiro lugar nas paradas em vários países, incluindo Austrália, Bélgica, França e Alemanha. Também alcançou o 2º lugar nas paradas do Reino Unido e nos Estados Unidos e foi um dos singles mais vendidos da década de 90. Escreva aí nos comentários se você já sabia que foi Dolores quem escreveu essa música. Além de conquistar vários prêmios e reconhecimento ao longo dos anos, incluindo o MTV Europe Music Award de melhor vídeo e o Ivor Novello Award de melhor canção, a música também foi indicada ao Grammy Awards na categoria de melhor performance de rock em 1995. Em 1990, Dolores O'Riordan conheceu Don Burton, seu futuro marido, quando The Cranberries estava em turnê com a banda Duran Duran. Don trabalhava como gerente de turnê dessa banda e conheceu Dolores durante a turnê conjunta. No entanto, eles só começaram a namorar alguns anos depois, quando se encontraram em uma turnê do The Cranberries pelos Estados Unidos. Don, que havia deixado seu trabalho com a Duran Duran para se tornar gerente de tour do The Cranberries, se aproximou de Dolores e os dois começaram um relacionamento e em 1994, Dolores se casou com Don Burton. Juntos, eles tiveram 3 filhos, Taylor Baxter, Molly Lake e Dakota Rain. O casamento de Dolores e Don foi uma parte importante de sua vida, e a família sempre foi uma prioridade. Ela muitas vezes falava sobre seus filhos em entrevistas e até mesmo escreveu música para sua filha, intitulada Molly. No entanto, em 2014, Dolores e Don se separaram, mas mantiveram um relacionamento amigável, já que Don continuou a trabalhar como gerente da carreira de Dolores. Embora mantivesse sua vida pessoal bastante privada, ela ocasionalmente compartilhava fotos e atualizações sobre seus filhos em suas redes sociais. Ela também mencionou em entrevistas que a maternidade era uma grande influência em sua música e que seus filhos eram uma fonte constante de inspiração para ela. O sucesso de The Cranberries continuou com o lançamento de outros álbuns de sucesso, como To the Faithful Departed, Buried to the Hatchet, em 1999. To the Faithful Departed é um álbum importante na história do The Cranberries, pois marca uma mudança no som da banda. Esse terceiro álbum incluiu sucessos como Salvation, Free to Decide e When You're Done. Essa obra foi uma tentativa da banda de explorar novas sonoridades, incluindo elementos de rock mais pesados e músicas com letras mais politizadas. Ele foi um sucesso comercial e alcançou o top 10 em várias paradas musicais em todo o mundo, incluindo o Reino Unido, Canadá e Austrália. Ele também foi certificado com disco de ouro nos Estados Unidos e no Reino Unido. Já com Bury the Hatchet, lançado em 1999, The Cranberries continuou a explorar novas sonoridades e evoluir sua música. O álbum incluiu hits como Promises, Animal Instinct e You and Me. E também alcançou o top 10 em vários países, incluindo o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Com Bury the Hatchet, The Cranberries provou que sua música ainda era relevante e emocionante. O álbum foi um sucesso comercial e recebendo críticas positivas por sua evolução e amadurecimento musical, sendo nomeado para o Grammy Award de melhor performance de rock por um duo ou grupo com vocais por Promises. Em 2002, The Cranberries lançou seu último álbum de estúdio antes de se separar, intitulado Wake Up and Smell the Coffee. O álbum foi produzido pelo colaborador de longa data do The Cranberries, Stephen Street, que trabalhou em vários álbuns da banda. Wake Up and Smell the Coffee apresentou uma mistura de músicas com guitarras fortes e letras mais politizadas,
juntamente com músicas mais suaves e introspectivas. Embora não tenha sido tão comercialmente bem sucedido quanto algum dos álbuns anteriores da banda, ele ainda recebeu críticas muito positivas. Em 2002, The Cranberries também fez uma turnê mundial em apoio ao álbum, tocando em locais em todo o mundo, incluindo a Europa, América do Norte e América Latina. Mas infelizmente, após a turnê, a banda decidiu se separar em 2003, citando os acordos musicais e pessoais como a razão para a separação. Durante o período de hiato do The Cranberries, Dolores O'Riordan lançou 2 álbuns solos, Are You Listening, em 2007, e No Baggage, em 2009. Ambos os álbuns receberam críticas positivas e foram bem recebidos pelos fãs. Além de sua carreira solo, Dolores O'Riordan também colaborou com vários artistas em diferentes projetos musicais. Ela trabalhou com a banda de metal alternativo Zombie, cantando uma música chamada Black Sunshine, e também gravou um dueto com o cantor italiano Zucchero, numa música chamada Pure Love. Fora da música, Dolores O'Riordan também participou de várias atividades de caridade ao longo dos anos, incluindo a Anistia Internacional e Childline, que fornece aconselhamento e apoio a crianças e jovens. No entanto, em 2009, a banda decidiu voltar, e após anos de separação, realizou uma turnê de sucesso para comemorar o 20º aniversário do lançamento de seu primeiro álbum. A banda continuou a fazer turnês e lançou novos álbuns, incluindo Roses, em 2012, e Something Else, em 2017. Está gostando da história? Então deixe seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar a continuar trazendo mais vídeos como esse. Dolores lutou contra vários problemas de saúde ao longo de sua vida, incluindo transtorno bipolar e distúrbios alimentares. Ela também enfrentou vícios em álcool e medicamentos prescritos, e em 2017 ela cancelou uma turnê europeia com The Cranberries para cuidar de sua saúde mental. Em entrevistas, Dolores O'Riordan falou abertamente sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade, e como ela usou a música como uma forma de lidar com seus problemas emocionais. Em janeiro de 2018, Dolores viajou para Londres para participar de uma sessão de gravação. No entanto, infelizmente, ela foi encontrada morta em seu quarto de hotel, aos 46 anos de idade. A causa exata da morte não foi confirmada de imediato, mas em setembro de 2018 foi revelado que Dolores havia morrido por afogamento acidental, após ter consumido uma quantidade excessiva de álcool. A morte de Dolores chocou o mundo da música e levou uma onda de homenagens e tributos em todo o mundo. Fãs e colegas de trabalho lamentaram a perda de uma das mais talentosas e carismáticas artistas da música, e muitos destacaram a importância da sua música e de sua personalidade cativante. A morte de Dolores também levou a uma reflexão sobre a saúde mental e o bem-estar dos artistas da música, que muitas vezes enfrentam pressões e desafios únicos em suas carreiras. Muitos colegas de Dolores destacaram sua personalidade gentil e amorosa, e afirmaram que ela nunca mostrou sinais que estava enfrentando problemas pessoais ou emocionais. Após a morte de Dolores, seus colegas de banda do The Cranberries anunciaram que havia gravado um novo álbum com as gravações vocais inacabadas que ela havia deixado para trás antes de sua morte. O álbum intitulado In the End foi lançado em 2019 e recebeu elogios da crítica e dos fãs da banda. Além disso, os fãs e a indústria musical continuam a prestar homenagens a Dolores e ao legado que ela deixou para a música. A história de Dolores O'Riordan continua a inspirar novas gerações de artistas, que são inspirados por sua voz única e seu estilo de música emocionante. Seu legado na música é uma lembrança constante do poder da arte para transcender fronteiras e conectar as pessoas em todo o mundo. Essa foi a história de uma artista sem igual, que marcou e ainda marca gerações. Se você gosta de vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos que vamos lançar. Até mais!